Assim diz o Senhor. Ezequiel capítulo 11, verso 5. O homem sábio diz: onde está a palavra de um rei? Aí há poder. Que poder deve haver onde existe a palavra do Rei dos Reis que governa sobre tudo? Não devemos conjecturar quanto ao poder da palavra divina, pois sabemos que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Do nada, a gloriosa criação saltou ao comando do Altíssimo, e quando a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, não havia nada que faltasse, exceto aquela voz solene: que haja luz. E imediatamente trouxe luz. A palavra de Deus foi suficiente por si só para construir o templo do universo e terminá-lo desde os seus fundamentos até os seus pináculos. Essa mesma palavra, sustentada pelo seu poder, e governa todas as coisas pelo seu poder. Os pilares do céu permanecem porque a palavra divina os fixou em suas bases, e não serão abalados até que a mesma palavra todo-poderosa os ordene que sejam removidos. Então, assim como a espuma de um momento se dissolve na onda que a carrega e desaparece para sempre, assim toda a criação se dissolverá. Sua palavra que criou também destruirá, mas até que essa palavra seja falada, cada átomo deste mundo será imperecível. Considerem, meus irmãos, que poder está concentrado naquele que está vestido com a veste chamada e manchado de sangue, cujo nome é a palavra de Deus. Com que poder glorioso nosso Senhor Jesus Cristo levantou o fardo de nossos pecados, carregou o fardo da árvore e lançou para sempre no mar vermelho seu próprio sangue expiatório. Você sabe como ele rompeu as grades da morte, arrancou os portões da sepultura, derrubou todas as hostes do inferno e arrastou os mais poderosos principados das trevas como cativos às rodas de sua carruagem. Neste dia o governo está sobre seus ombros e seu nome é Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno. O céu e a terra o saudam como a palavra onipotente. Ele sustenta a vida espiritual de todo o seu povo, alimentando com ele mesmo, e no devido tempo aperfeiçoará seus santos e os apresentará sem mácula diante do trono de seu Pai. Devemos, portanto, curvar-nos com reverência àquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus, uma vez que contém dentro de si o mais alto grau de poder, e é sempre a forma pela qual a onipotência divina se manifesta. É na palavra que devemos encontrar sabedoria e poder, porque a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O mais leve sussurro da voz de Jeová deve nos encher de temor solene e ordenar a mais profunda obediência de nossas almas. Irmãos, quão cuidadosos devemos ser para não estabelecermos no templo de Deus nada que se opõe à sua palavra, para não permitirmos que os ensinamentos de uma criatura usurpem a honra devida somente a Deus. Assim diz a antiguidade, assim diz a autoridade, assim diz o aprendizado, assim diz a experiência. Estes são apenas deuses que contaminam o templo de Deus, seja seu eu e meu como claristas, usados para despedaçá-lo sem piedade, visto que eles usurpam o lugar da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, este é o lema do nosso estandarte, o grito de guerra de nosso conflito espiritual, a espada com a qual esperamos ainda ferir os lombos dos poderosos que se levantam contra a verdade de Deus. Nada resistirá diante desta arma no dia em que Deus sair do seu esconderijo, pois mesmo nesta hora, quando assim diz o Senhor soar na trombeta dos ministros do Senhor, as hostes de Midian começam a tremer, pois conhecem bem o poder daquela terrível palavra de ordem nos dias de outrora. Esta manhã tentarei primeiro mostrar brevemente o valor de assim diz o Senhor, e então, em segundo lugar, irei com toda a calma de espírito que puder ordenar, solicitar assim diz o Senhor, para certas coisas que são recebidas e praticadas no estabelecimento estatal de nossa terra, e encerrarei com a palavra de caráter pessoal e uma aplicação suplicando que você busque assim diz o Senhor, para qualquer esperança que você possa ter de ser participante da herança dos santos na luz. Primeiro, consideremos o valor de assim diz o Senhor. Primeiro, a nossa primeira observação é o que se trata da mensagem do ministro,
que se ele fosse ministro de Deus, não basearia seus ensinamentos em sua própria autoridade, pois então sua mensagem seria apenas a dele mesmo e não deveria ser estimada. Mas ele mostra a autoridade de seu mestre, e ninguém pode contradizê-lo. Ele chama a atenção dos homens porque pronuncia assim diz o Senhor. Não importa quão velho ele possa ser, ele não proclama a verdade como meramente o resultado de suas longas investigações ou de sua extraordinária experiência, mas ele a fundamenta no trecho, assim diz o Senhor. Assim falou o grisalho Josué quando por muitos anos ele conheceu a fidelidade de Deus, estava prestes a morrer. Ele estava cantando seu canto de cisne, pregando seu último sermão, mas não começou. Assim diz a minha época, assim digo eu por minha própria autoridade, mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O ministro enviado por Deus é o embaixador do Altíssimo, mas não tem o direito de ir além de sua comissão. E quando faz, o seu cargo não lhe pode render apoio. Os profetas de Deus não disseram, assim falo como profeta, mas assim diz o Senhor. Quando o profeta veio nos dias de Gideão, falou ao Israel errante, ele abriu a boca como, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Abra as páginas de Isaías e observe com que frequência ele cita a autoridade divina. Estude as palavras queixosas de Jeremias e observe quão solenemente suas desgraças proferidas são prefaciadas com, assim diz o Senhor. E o altivo Ezequiel, a quem foram dadas, por assim dizer, 6 asas para que pudesses realizar voo, mais elevados do que a águia imagina. Mesmo ele não confiou na sublimidade de sua linguagem ou na glória de sua imagem, mas encontrou os nervos de sua força no assim diz o Senhor Deus. Esta é a espátula e o martelo dos construtores de Deus. Esta é a trombeta de seus vigias e a espada de seus guerreiros. Ai do homem que vem com qualquer outro nome. Se nós, ou um anjo do céu, pregarmos a vocês qualquer coisa que não seja, assim diz o Senhor, não importa qual seja nosso caráter ou posição, não nos deem atenção, mas apegue-se à verdade como ela é em Jesus. A lei e ao testemunho se não falamos segundo esta palavra, porque não há luz em nós. Se teste que exigimos que seja exercido sobre os outros, consentimos alegremente que seja exercido sobre nós mesmos, orando para que possamos ter a graça de abandonar nossos erros, assim como gostaríamos que outros homens abandonassem os deles. Segundo, assim diz o Senhor, é a única autoridade na Igreja de Deus. Quando o tabernáculo foi montado no deserto, qual era a autoridade para seu comprimento e largura? Porque o altar do incenso deveria ser colocado aqui e a pia de bronze ali? Porque tantos cordeiros ou novilhos devem ser oferecidos em um determinado dia? Porque a Páscoa deve ser assada inteira e não encharcada? Simplesmente e somente porque Deus mostrou todas essas coisas a Moisés no Monte Santo. E assim Jeová falou, olha, faze-o conforme o modelo que te foi mostrado no monte. É assim mesmo na igreja nos dias atuais. Os verdadeiros servos de Deus exigem ver, para todas as ordenanças e doutrinas da igreja, a autoridade expressa do único mestre e senhor da igreja. Eles se lembram de que o Senhor Jesus ordenou aos apóstolos que ensinassem os crentes a observar todas as coisas que lhe ordenara, mas ele não deu a ele, nem a qualquer homem, poder para alterar seu próprio mandamento. O Espírito Santo revelou muitas verdades preciosas e santos preceitos pelos apóstolos, e ao seu ensino daríamos séria atenção. Mas quando os homens citam a autoridade dos pais, dos conselhos e dos bispos, damos lugar à sujeição. Não há uma hora. Eles podem citar Ireneu ou Cipriano, Agostinho, Crisóstomo, podem nos lembrar dos dogmas de Lutero, Calvino, podem encontrar autoridade em Simeão, Wesley ou Gil. Ouviremos as opiniões desses grandes homens com o respeito que eles merecem como homens, mas, tendo feito isso, negamos que tenhamos qualquer coisa a ver com esses homens como autoridade na Igreja de Deus, pois nada tem autoridade, exceto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Sim, se você nos trouxer o consentimento simultâneo de todas as tradições, se você citar precedentes veneráveis com 15, 16, 17 séculos de antiguidade, queimaremos tudo como se fosse madeira sem valor, a menos que você ponha o dedo na passagem da Sagrada Escritura que garante que o assunto seja de Deus.
Você pode ainda alegar, além de toda essa venerável autoridade, a beleza da cerimônia e sua utilidade para aqueles que dela participam. Mas tudo isso é estranho ao ponto, pois para a verdadeira Igreja de Deus a única questão é esta: existe um assim diz o Senhor para isso? Se a autoridade divina não estiver disponível, os homens fiéis expulsarão o intruso como se fosse a astuta astúcia dos homens. Terceiro ponto. Assim diz o Senhor é a palavra de repreensão mais adequada para os santos que erram. O povo de Deus, quando erra, se for repreendido, mesmo que seja da maneira mais gentil, é muito propenso a se ressentir da rejeição. Mas quando podemos ir além e ter eles como assim diz o Senhor, se ainda houver uma centelha de vida espiritual, ela certamente pegará essa chama. Quando o homem de Deus veio e ele, com o coração dele, estremeceu quando ele começou, assim diz o Senhor, e descreveu-lhe a destruição de sua casa porque seus filhos se tornaram vis, ele não os restringiu. Davi, o rei, pode ter ficado irado contra Natã, por causa daquela parábola pessoal e aplicação, mas sua raiva foi contida, ou melhor, seu coração ficou partido, porque o profeta pôde dizer: assim diz o Senhor. Meus queridos irmãos em Cristo, você e eu muitas vezes ficamos furiosos com as reprovações intrusivas de homens ignorantes, mas espero que tenhamos sentido com muito mais frequência o poder de derretimento de um assim diz o Senhor. Quando o coração está certo, a palavra de Deus nos derrete docentemente, como o sopro do vento sul derrete os rios congelados. Quarto ponto. Assim diz o Senhor é a única base sólida de conforto para o povo de Deus, onde um filho de Deus pode encontrar o verdadeiro consolo, além daquilo que sai da boca do Altíssimo. Verdadeiramente, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tuas palavras foram encontradas e eu as comi. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, sim, mais doce que mel para minha boca. Quando Natã veio contar a Davi sobre a aliança que o Senhor faria com ele e sua casa, Davi dificilmente teria acreditado que uma misericórdia tão grande fosse realmente sua, se o profeta não tivesse começado com assim diz o Senhor. Não foi assim diz Natã, assim diz os antigos, mas assim diz o Senhor. E o coração de Davi ficou cheio de santa alegria quando viu que a aliança era ordenada e segura em todas as coisas. Quando Ezequias ficou doente até a morte, ele virou o rosto para a parede e orou. Mas não houve conforto para o suplicante real, até que o profeta veio com assim diz o Senhor. Quando Senaqueribe estava prestes a sitiar Jerusalém e Laquis havia caído, Ezequias orou e o povo com ele, mas ele não podia pensar que seria possível que um gancho fosse colocado na mandíbula do poderoso assírio e que ele fosse desviado pelo caminho por onde veio. Até que o profeta tranquilizou seus corações com assim diz o Senhor. Os filhos e filhas de Sião basqueteiam-se com a palavra segura de seu Deus fiel. Irmãos, não preciso me alongar aqui, pois espero que a maioria de vocês conheça a preciosidade de uma promessa divina. Não há nada desejado para deter sua alma em seus piores problemas, a não ser a palavra de Deus aplicada com poder. Deus pode não lhe enviar um amigo, Ele pode não levantar um libertador, mas se Ele apenas lhe der para acreditar em sua palavra, isso será suficiente para você. Martinho Lutero disse: fiz um convênio com meu Senhor de que Ele não deveria me enviar visões, ou sonhos, ou mesmo anjos. Estou contente com este dom das Escrituras que ensina e supre abundantemente tudo o que é necessário tanto para esta vida como para o que está por vir. Ó Senhor, alimente-me apenas com a Tua palavra. Não invejarei as iguarias do rei, nem mesmo dos anjos ao redor do Teu trono, o pão do céu do qual eles vivem. Quinto ponto. Mais uma vez, assim diz o Senhor, é aquilo com a qual devemos confortar o inimigo do Senhor. Quando Moisés se apresentou ao faraó, as palavras que ele usou não foram: os anciãos de Israel consultaram-se e assim me ordenaram dizer. E não, nosso pai Abraão disse uma vez e suas palavras nos foram transmitidas por longa tradição. Tal conversa teria sido prontamente resistida, mas ele confrontou o arrogante monarca com assim diz o Senhor: deixe meu povo ir. Foi o poder dessa palavra divina que fez chover as pragas sobre o campo de Zoar e trouxe à tona os cativos com prata e ouro. Faraó poderia se gabar que é o Senhor para que eu ouça sua voz, mas em pouco tempo
Ele soube que a palavra de Jeová era mais poderosa do que todos os cavaleiros e carros de Mizraim, e não deveria ser resistida sem uma derrota terrível. Até hoje, se quisermos quebrar o coração dos pecadores, o nosso martelo deve ser assim, diz o Senhor. Se quisermos atraí-lo à obediência ao Rei Jesus, as nossas razões devem vir da sua própria palavra. Muitas vezes, tenho notado na conversão que, embora às vezes uma passagem específica do sermão possa ser citada pela pessoa convertida como meio de esclarecimento, ainda assim, na maioria dos casos, é o texto ou alguma passagem da Escritura citada durante o sermão que é abençoado por fazer o trabalho. Max Chaisner diz: acredite, é a palavra de Deus e não o nosso comentário sobre a palavra de Deus que salva almas. E assim é. Usamos muitas das Escrituras, muito da prata pura da revelação sagrada, nenhuma liga humana. O que é o joio do trigo, diz o Senhor? 6º ponto. Para encerrar este ponto, tal autoridade tem um assim, diz o Senhor, que não deve ser desprezada sem acarretar ao ofensor a penalidade mais severa. Samuel veio a Saul com assim, diz o Senhor, e ordenou-lhe que destruísse os amalequitas. Ele deveria cortá-lo completamente e não poupar nenhum deles. Mas Saul salvou o melhor do gado e das ovelhas e trouxe Agar para casa. E qual foi o resultado? Seu reino foi tirado dele e dado a um vizinho que era melhor que ele. Porque ele se exaltou além da medida para fazer outra coisa que não a letra da ordem de Deus, ele foi afastado para sempre do domínio sobre Israel. E observe esta palavra. Se alguma igreja na cristandade continuar depois que a luz for dada e depois que a clara repreensão for proferida, a andar contrariamente à palavra de Deus e a ensinar aquilo que é inconsistente com a Escritura Sagrada, assim como Saulo foi afastado do reino, assim será aquela igreja afastada diante do Senhor dos Exércitos. Se qualquer homem, seja ele quem for, depois de receber a luz do alto, continuar voluntariamente a fechar os olhos, ele não será, se for herdeiro do céu, rejeitado da salvação eterna, mas será rejeitado de grande parte da salvação, a utilidade e o conforto que ele poderia ter desfrutado. Ele conhecia a vontade de seu mestre e não a fez, ele será espancado com muitos açoites. Ele tem sido como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. Sua boca será presa com freio. Muitas tristezas serão para aqueles que ousam se chorar contra as grossas saliências do escudo de Jeová. Opondo-se ao seu Senhor, assim diz o Senhor, sobre quem quer que esta pedra caia, ela o reduzirá ao pó. Quem cair sobre ela será quebrado, causando danos permanentes. Ó, meus irmãos, gostaria que tivéssemos e ficássemos mais admirados com a palavra de Deus. Temos que muitos tratem as coisas de Deus como se fossem apenas questões de opinião, mas lembre-se de que a opinião não pode governar na casa de Deus. A palavra de Deus, e não a opinião do homem, reivindica a sua lealdade. Lembre-se de que, embora a nossa consciência ignorante possa não nos acusar de erro, ainda assim, se andarmos contrariamente à palavra de Deus, a nossa consciência não nos protege do pecado, pois a consciência não é o árbitro soberano do certo e do errado, mas a clara palavra de Deus é a regra da equidade. Não peco tão vilmente como se tivesse pecado contra minha consciência, mas ainda peco se tenho a consciência não esclarecida, transgredindo ignorantemente. Mas se eu deliberadamente mantiver minha consciência nas trevas e continuar em erros que eu poderia facilmente saber serem tais através de um pouco de reflexão e exame da palavra de Deus, então minha consciência não poderá me oferecer desculpa, pois sou culpado de vendar os olhos do guia que eu escolhi. E então, sabendo que eu estava com os olhos vendados, sou culpado da tolice de deixá-lo me levar à rebelião contra Deus. Ó Igreja de Deus, ouça a voz do seu grande fundador e Senhor. Todo aquele que violar deste mandamento, por menor que seja, e ainda assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do paraíso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Ó, por uma integridade severa que mantém a palavra e nunca se afaste dela. Aconteça o que acontecer. Isso é tudo sobre o valor de um assim, diz o Senhor. Queridos amigos, a segunda parte do nosso assunto pode ser muito desagradável para alguns que se perderam aqui, mas não posso evitar.
Não me lembro de alguma vez ter perdido alguém que viesse me ouvir, portanto, como você vem por sua própria vontade, quando tem alguma verdade a dizer, não esconderei porque você escolheu estar presente. Na presente crise sinto que será uma desgraça para mim se não levantar minha voz como a trombeta e insistir com todas as minhas forças na necessidade de reforma na nossa igreja estatal. Além disso, tenho uma excelente desculpa para a investigação que estou prestes a fazer, pois como sou publicamente acusado de ignorância, é ao mesmo tempo meu dever e meu privilégio buscar a instrução daqueles que reivindicam autoridade para ensinar. Quando se sabe que alguém é profundamente ignorante e há certos pais na fé que têm o poder de instruir, a mínima coisa que nos pode ser permitida é fazer perguntas, e ao menor benefício que podemos esperar é que os homens a respondam expressamente, ordenado a instruir os ignorantes. O reverendo H. Oden, reitor de Ripon, parece estar muito mais familiarizado com a extensão de minha leitura e conhecimento mental do que eu mesmo. Ele fala com toda a positividade de um conhecimento pessoal sobre minha suposta ignorância, e de minha parte não estou nem um pouco ansioso para questionar uma autoridade tão reverenda. Ele escreve: quanto àquele jovem ministro que agora está delirando contra o clero evangélico neste ponto, é de lamentar que tanta atenção tenha sido dada às suas críticas. Ele é digno de pena porque toda a sua falta de familiaridade com a literatura teológica o deixa totalmente inadequado para a determinação de tal questão, que é uma questão não de mera doutrina, mas do que pode ser chamado de teologia histórica. E se as suas acusações são apenas um paralelo com aquelas que os romanistas levantariam contra si mesmo e contra outros pela interpretação das palavras, este é o meu corpo, as qualificações são para julgar a tal ponto. Ele estaria disposto a aprender com fatos, entre outros, como o julgamento de Gohan e os nos casos do Sr. Clero. Deixe-o manter impor sua própria visão da doutrina como quiser, mas quando ele se compromete a determinar qual é o significado exclusivo do livro de oração comum e apresenta uma acusação de desonestidade contra aqueles que têm uma visão diferente desse significado daquela que o faz, apenas mostra a pessoa autoconfiança com a qual está preparado para pronunciar julgamento sobre assuntos sobre os quais é profundamente ignorante. Manter uma controvérsia com ele sobre o assunto seria tão inútil quanto tentar manter um argumento logicamente construído como uma criança não familiarizada com termos lógicos. Quando este parágrafo chamou minha atenção, meu coração pulou de alegria, pois eu sabia que os pecadores em Sião estavam com medo. E pensei ter ouvido uma voz clamando da palavra: não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são poderosas. E as coisas vis do mundo e as coisas que são desprezadas, Deus escolheu sim. E as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Minha mente voou de volta ao vale de Elá, e me lembrei das palavras do antigo registro. E quando o filisteu olhou em volta e viu Davi, ele o desprezou, pois ele era apenas um jovem coroado, e de uma bela aparência. O filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com vara? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Meu espírito se acendeu com essas palavras do orgulhoso campeão de outrora e com sua reprodução moderna pelo vanglorioso teólogo de Ripon. E a resposta de Davi estava em meu coração, como está até agora em minha língua. Tu vens a mim com uma espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, e a quem desafiaste. Este dia será o Senhor, entregue-te nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta congregação saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a batalha, e ele vos entregará nas nossas mãos. Admitindo que o testemunho do venerável reitor seja correto, e que o jovem ministro não seja um especialista em lógica, não me envergonho, senão antes me gloriarei em minhas enfermidades, para que o poder de Cristo possa repousar sobre mim.
pois quando estou fraco, então sou forte. Aproveitem, ó grandes da terra, todo o lucro que possas ter obtido com sua crença em minha total ignorância, seu próprio aprendizado profundo e externo, e então sigam seus caminhos e aprendam o que isto significa. Tua sabedoria e o teu conhecimento te perverteu, e disseste em teu coração: eu sou e ninguém mais além de mim, portanto, o mal virá sobre ti, não saberás de onde surge. E agora neste momento tenho sido condenado como intoleravelmente ignorante. Sinto que tenho a liberdade de pedir apenas algumas explicações àqueles reverendos teólogos que conhecem ou deveriam conhecer os fundamentos de sua fé e prática. Primeiro, abro este livrinho, o livro de orações, de cujos ofícios ocasionais, quanto mais sei, menos aprovo, e descubro no culto batismal que quando as crianças são trazidas para serem aspergidas, certos padrinhos e madrinhas prometem para eles que renunciarão ao diabo e a todas suas obras, a vã pompa, a glória do mundo, com todos os desejos cobiçosos do mesmo, e que obedecerão a toda a santa vontade e mandamento de Deus, e andarão nos iguais todos os dias de sua vida. Para mim, parece que eles poderiam muito bem prometer que as crianças cresceriam com narizes romanos, cabelos ruivos e olhos azuis, pois são tão capazes de fazê-los fazer uma coisa quanto a outra. No entanto, não vou intrometer-me mais na minha opinião, mas simplesmente perguntar se existe um assim diz o Senhor para qualquer homem que representar um procurador para um bebê, e fazer tais promessas em seu nome, profetizo ou qualquer outra forma de preceito ou precedente bíblico para o uso de procuradores no batismo. A verdadeira religião é um assunto pessoal. Deve a sua primeira manifestação na regeneração estar ligada às promessas impossíveis de outros? Solicitam-se textos de provas simples para padrinhos e madrinhas, e essas pessoas importantes merecem ser defendidas pelo clero, se textos das Escrituras puderem ser descobertos. Como não consigo imaginar onde os textos serão encontrados, devo fazer uma pausa até que os eruditos os produzam. Além disso, descubro que essas crianças fazem um convênio por procuração, do qual temos a certeza de que a promessa de nosso Senhor Jesus de sua parte certamente será cumprida, mas as crianças são obrigadas a fazer a sua parte, sendo essa parte algo mais do que a gigantesca tarefa de guardar todos os mandamentos de Deus. Agora peço, assim diz o Senhor, para uma aliança como esta. Encontro duas alianças na palavra de Deus. Uma é a aliança das obras, faça e viverás. Encontro outro, o pacto da graça, que funciona apenas neste sentido: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Acho que está expressamente declarado que não pode haver uma mistura de obras e graça, pois diz Paulo: se é pela graça, então não é mais pelas obras, do contrário, a graça não é mais graça, mas se for por obras, então não é mais graça, caso contrário, o trabalho não é mais trabalho. E peço assim diz o Senhor para esta aliança batismal, que é enormemente de graça, mas na verdade de obras, ou na melhor das hipóteses, um conglomerado antinatural de graças e obras. Peço àqueles que pesquisaram as Escrituras que me encontrem a forma ou ordem para qualquer aliança batismal. É inútil dizer que tal aliança foi permitida entre os primeiros cristãos. O testemunho deles não é suficientemente cedo para nós. Teremos assim diz o Senhor, e nada além disso justificará esta pretensa aliança. Descobrimos então que depois que esta aliança foi feita, e a água foi aplicada de uma maneira que pensamos precisar também de assim diz o Senhor, para justificá-la, é declarado publicamente que o bebê está regenerado. Vendo agora, queridos irmãos, que esta criança é regenerada e isentada do corpo da Igreja de Cristo, demos graças ao Deus Todo-Poderoso por esses benefícios, e de comum acordo façamos nossas orações a Ele, para que esta criança possa viver o resto de sua vida de acordo com este começo. E, novamente, nós te rendemos de coração, Pai misericordioso, que te agradou regenerar esta criança com teu Espírito Santo, recebê-la como teu próprio filho por adoção, incorporá-la em tua santa igreja. Dizem que não entendemos o significado de regeneração, tal como é usado nos cultos da igreja anglicana. O significado dessa passagem é histórico, hipotético e eclesiástico, não sabemos o que. As palavras nascer de novo não nos pareciam anteriormente tão difíceis de entender, nem aparecem agora como estão nas Escrituras.
pois encontramos nelas a única regeneração que nos renovou no espírito de nossa mente, e não podemos consentir em usar essas palavras em qualquer outro sentido. Bem quer a regeneração seja ou não uma palavra muito equívoca, nós simplesmente perguntamos: existe um assim diz o Senhor para a afirmação de que uma criança expedida é portanto regenerada em qualquer sentido no mundo? Alguém encontrará para nós um texto da Escritura. Ele receberá grandes recompensas de clérigos com consciências inquietas. Colocamos nossa pergunta novamente em termos simples. Será que alguém nos obrigará a um claro assim diz o Senhor, provando que o batismo nas águas, em qualquer caso, torna um bebê inconsciente, um membro de Cristo e um filho de Deus em qualquer sentido, que qualquer pessoa sã escolhe se apegar a essa palavra? Onde está a passagem? Onde? Acho responder: onde? Mas este assunto você tem considerado há algum tempo. Está convencido de que o processo de regeneração de bebês por meio da influência oculta transmitida pela água é uma invenção pura, não uma invenção impura da parte sacerdotal. Não há, portanto, necessidade de me estender sobre um ponto tão bem compreendido. Segundo tópico, tenho uma segunda pergunta a fazer. Está prescrita no livro de oração comum uma cerimônia peculiar chamada confirmação. Não me lembro de ter lido sobre isso na Escritura. Gostaria de ter um assim diz o Senhor para esse rito, como estou pronto para ceder tanto quanto possível. Suponhamos que tornemos como certo que esta cerimônia é defensável a partir da Sagrada Escritura. Gostaria de saber se existe algum assim diz o Senhor, permitido que uma pessoa chamada bispo dê aos jovens reunidos uma garantia do favor divino, impondo as mãos sobre suas cabeças. O bispo, tendo imposto as mãos sobre cada cabeça que lhe é apresentada, seja ela graciosa ou sem graça, fala assim na coleta: Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos faz querer e fazer as coisas que são boas e aceitáveis ao Teu Majestade Divina, fazemos nossa humilde súplica a Ti, por estes Teus servos, sobre os quais, a exemplo de Teus santos apóstolos, impulsemos agora nossas mãos para certificá-los de Teu favor e graciosa bondade para com eles. Significa isto que a mão do bispo certifica a pessoa tocada por ela de um especial favor divino? Parece ensinar, pelo que posso ver, que queremos então um assim diz o Senhor, autorizando esse indivíduo engramado a exercer o ofício do apóstolo. Desejamos então a garantia bíblica que lhe permita certificar esses jovens ajoelhados do gozo ou posse de qualquer favor divino específico, colocando as mãos sobre suas cabeças. Se isso significa a bondade comum de Deus, as mãos do bispo não são necessárias para certificá-los disso. Mas como ele já declarou em oração que eles foram regenerados pela água e pelo Espírito, tiveram todos seus pecados perdoados, é claro, esse favor especial se destina, perguntamos, portanto, por sua autoridade para desses jovens um certificado adicional de favor divino especial, pela imposição de suas mãos. Por que suas mãos? Quem é aquele que pode certificar essas pessoas do favor de Deus, mais do que qualquer outro homem? Onde está sua garantia bíblica para conferir pelas suas mãos um certificado de graça a jovens que, em inúmeros casos, são irrefletidos e não convertidos, senão profanos? Queremos um assim diz o Senhor para tudo e depois para cada item em detalhe. Infinita é a tarefa assim proposta ao clérigo. Terceiro, outro assunto precisa de um pouco de esclarecimento. Como este livro foi apresentado por eruditos teólogos e bispos, gostaria de uma explicação lúcida. O padre visita um homem doente, senta-se ao lado de sua cama, lê certa oração, pede ao paciente que se lembre do seu batismo, questiona sobre seu credo, dá um bom conselho sobre como perdoar seus inimigos e fazer seu testamento. E cita-o a fazer um pedido especial, confissão de sua pecado, se ele sentir sua consciência deturpada, com qualquer assunto de peso após o que a confissão a rubrica diz. O sacerdote o absolverá, desta maneira. Aqui está a absolvição, e desejo humilde e sinceramente um assim diz o Senhor para ela, nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou à sua igreja o poder de absolver todos os pecadores que verdadeiramente se arrependem e creem nele. Por sua grande misericórdia, perdoe-te as tuas ofensas, e pela sua autoridade confiada a mim, eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor sacerdote, quero que você me dê uma garantia clara da palavra de Deus para absolver meu vizinho moribundo neste ritmo.
Quem é você para usar tais palavras? A época é solene, é a hora da morte. E o assunto é importante, pois diz respeito aos interesses eternos do moribundo. Pode, ou melhor irá, se você for descoberto que está agindo presunçosamente neste mundo. Envolver sua própria alma em ruína eterna. De onde você tirou o direito de perdoar aquele homem doente? Ele não poderia levantar as mãos mústias e retribuir o elogio, absolvendo você? Você tem certeza quanto ao compromisso da autoridade divina com você? Então mostre-me a escritura de doação e deixe-se claramente de origem divina. Os apóstolos receberam poder para fazer muitas coisas, mas quem é você? Você afirma ser seus sucessores? Então faça milagres semelhantes ao dele. Pegue em serpentes e beba coisas mortais sem ser prejudicado. Prove que você viu do Senhor, ou mesmo que línguas de fogo repartidas pousaram sobre cada um de vocês. Vocês clérigos evangélicos ousam afirmar ser sucessores dos apóstolos e ter poder para perdoar pecado? Seus irmãos vão até o fim da pretensão supersticiosa, mas vocês têm muita luz para serem tão supersticiosos e ainda assim fazem o que é tão perverso. Vocês concordam solenemente que esta absolvição não é contrária à palavra de Deus, quando você sabe que isso é. Caso Gorham, você diz: não me importo nada com o meu caso, Gorham, quando quero um assim diz o Senhor, garantido que você jure por aquilo que sabe ser falso e perigoso. O Senhor Mortley e o Senhor Markley podem lhe dar todo o conforto que puderem, mas uma palavra de Perter ou de Paulo teria mais peso neste assunto do que 1000 palavras de qualquer um deles. Você está ciente talvez de que nem todos os homens são autorizados pela religião estabelecida a pronunciar esta absolvição. Uma pessoa chamada diácono, segundo fui informado, tem permissão para pregar e fazer muitas coisas, mas quando ela lê o livro de oração comum no culto diário, ela não deve conceder absolvição a algo sobrenatural que o homem ainda não recebeu, pois só uma vez sentiu a imposição episcopal das mãos. Veremos aos poucos de onde vem o poder absolvedor. O diácono atingiu um grau de sacerdócio, mas o pleno vigor da influência mística não repousa sobre ele. Outro toque, outra assinatura, e as chaves de São Pedro balançaram em seu cinto, mas sua hora ainda não chegou. Eu pergunto a ele se autodenomina diácono ou sacerdote, onde consegue um assim diz o Senhor, por esta absolvição, o que se não for de Deus é um ato de impenitência, superstição, blasfêmia, falsidade. Quarto ponto. Eu me ligo e descubro que quando o doente morre, ele é enterrado em solo consagrado. Embora possa ter cortado a garganta enquanto estava sob delírio, se o júri não retornar um veredicto de suicídio, o padre dirá como ele lança terra sobre o corpo. Visto que agradou a Deus Todo-Poderoso por sua grande misericórdia levar para si a alma de nosso querido irmão aqui falecido, nós, portanto, entregamos seu corpo ao chão, à terra, à cinza, ao pó, na esperança certa e segura da ressurreição para a vida eterna. Novamente, nós te damos de coração graças porque te agradou libertar este nosso irmão das misérias deste mundo pecaminoso. E ainda novamente, nós humildemente te suplicamos, ó Pai, que nos ressuscitou da morte, do pecado, para a vida de justiça, para que quando partirmos desta vida, possamos descansar nele como nossa esperança, nosso irmão. Imploramos um assim diz o Senhor, para enterrar todo ladrão batizado, prostituta, bêbado e mentiroso, que possa morrer na paróquia, na esperança certa e segura da bendita ressurreição. É comandado pela autoridade. Que autoridade? Nós o desafiamos a não permitirmos que ninguém passe no teste, exceto um assim diz o Senhor, até que os clérigos nos tragam a garantia bíblica para proferirmos falsidades sobre uma sepultura. Não ousamos cessar o nosso testemunho contra eles. Por quanto tempo os muitos piedosos leigos daquela igreja permanecem calados? Por que não se mobilizam e exigem revisão ou interrupção? Indo um pouco mais adiante, para uma parte do livro de orações pouco frequentada, a ordenança dos sacerdotes, ou a forma como os sacerdotes são feitos. Por que sacerdotes? Um crente é mais sacerdote do que outro, quando todos são denominados sacerdócio real. Deixe isso passar. É claro, irmãos, os padres são feitos pelos bispos,
assim como os bispos são feitos pelo Lorde. O primeiro-ministro da Inglaterra é a verdadeira fonte de onde fluem todos os bispos, e os padres são emanações menores que se ramificam da mitra e não da coroa. Aqui está a maneira de ordenar sacerdotes, que o céu e a terra ouçam isso e fiquem surpresos. Quando esta oração for feita, o bispo com os sacerdotes presentes imporão as mãos separadamente sobre a cabeça de cada um que receber a ordem do sacerdócio. Os receptores humildemente ajoelhados e os bispos dizendo: receba o Espírito Santo. Ouça agora, imagine que você contempla a cena, um homem de Deus, um bispo que você tem o hábito de considerar um homem muito gracioso e piedoso. Sem dúvida, ele pode estar em algum tipo. Pense que você o vê colocando as mãos sobre a cabeça e de algum homem evangélico a quem você irá ouvir, ou se preferir de algum homem jovem libertino recém-chegado de Oxford. Pensa que o ouviu dizer: receba o Espírito Santo para o ofício e trabalho de um sacerdote na Igreja de Deus. Agora, confiado a você pela imposição de nossas mãos, cujos pecados você perdoa, eles são perdoados, e cujos pecados você retém, eles são retidos. Queremos um assim, diz o Senhor. Para isso, por isso, é colocado a questão de forma bastante forte na linha papal. Alguém poderia pensar: a forma de ordenar sacerdotes na Igreja de Roma é muito pior do que esta? Nunca pensamos em negar que os apóstolos conferiram o Espírito Santo, mas que Oxford, Essex ou qualquer outro ocupante do banco pode dar o Espírito Santo. Precisa de alguma prova além da que seus aventais de seda ou mangas de grama podem nos proporcionar. Perguntamos além disso por um caso em que um apóstolo conferiu a qualquer ministro o poder de perdoar pecado, e onde pode ser encontrado na Escritura que qualquer homem que não seja um apóstolo alguma vez recebeu autoridade para absolver pecadores? Senhores, digamos a verdade, por mais que aquele padre possa fugir ao lado da cama de seu paroquiano, que perdoa pecados, os pecados do homem não são perdoados, e a consciência perturbada do pecador muitas vezes dá testemunho do fato como o dia do julgamento, e o terrível inferno dos pecadores também deve dar testemunho. E o que pensam vocês, senhores, deve ser a maldição que enche a boca das almas condenadas, quando em outro mundo eles encontram um padre que absolveu com esta falsa absolvição. Com que censura esses enganosos enfrentarão um sacerdote que os enviou à perdição, com a mentira na mão direita. Eles não dirão a ele: tu me perdoaste todos os meus pecados por uma autoridade que foi-te confiada, e ainda assim estou lançado no abismo do inferno. Oh, se eu não limpar minha alma sobre este negócio infame, se toda a minha igreja cristã não se purificar disso, que culpa recairá sobre nós? Isto se tornou um mal clamoroso e um pecado que não deve ser falado atrás da porta, nem tratado com linguagem gentil. Tenho sido severo, é dito, e falado asperamente. Não acredito que seja possível ser muito severo neste assunto. Mas, senhores, se foi assim, que isso seja considerado meu pecado, se quiserem. Mas há alguma comparação entre minha culpa e a dos homens que sabem disso? Ser contrário à palavra de Deus e ainda assim dar seu assentimento e consentimento não fingido, ou o pecado daqueles que podem mentir ao Espírito Santo, fingindo conferir aquele que sopra onde ele quer, a homens que muito provavelmente estão tão sem graça quanto os próprios pagãos, recém-saído das dissipações da vida universitária. O pecador se curva diante de um homem no gramado e se torna um sacerdote completo, totalmente capaz de remir ou reter pecado. Depois disso, como podem os padres da Igreja da Inglaterra denunciar os católicos romanos? É muito fácil irritar e protestar contra os pulseiristas, os papistas, mas no momento em que a nossa caridade começa em casa e damos aos nossos irmãos evangélicos o mesmo benefício que eles conferem ao público aberto, romanistas, que eles estão indignados além da conta. No entanto, diremos-lhes na cara que eles, apesar dos seus discursos justos, são tão culpados como aqueles que qualquer passagem do livro de missas há papado nessa criação de sacerdotes. Inglaterra protestante, você tolerará por muito tempo essa blasfêmia? Terra de Wycliffe, berço dos mártires de Smithfield,
Será que há muito tempo para aguentar? Estou claro sobre esse assunto diante do Altíssimo, o espero estar. Antes de dormir na sepultura e depois de soar a trombeta, ela soará até que meus lábios fiquem mudos. Você me diz que isso não é da minha conta? Não é a Igreja Nacional? O seu pecado não recai, portanto, sobre cada homem e mulher da nação, dissertente e clérigo que não se livra dela, por meio de uma rejeição aberta? Não estou me intrometendo na igreja de ninguém, mas a igreja que me reivindica como paroquiano me obrigaria, se pudesse, a pagar as taxas da igreja e tirar de mim minha parte do dízimo todos os anos. Pergunta aos robustos protestantes da Inglaterra, especialmente aos leigos da Igreja da Inglaterra, se pretendem promover para sempre tais abominações. Levanta-te, Britânia, nação dos livres, e sacuda as suas roupas do pó desta velha superstição. E quanto a você, ó Igreja da Inglaterra, que Deus a abençoe com ministros que mais cedo cairão na pobreza e na vergonha, do que perverterão ou ajudarão a perverter a palavra de Deus. Sexto ponto. Ainda não terminei e tenho outra pergunta a fazer. Veja a ação de graças que é oferecida no 20º dia de junho por conta da ascensão de Sua Majestade. Nesta ação de graças nos unimos de todo o coração, embora nos recusemos a orar por um livro no dia 20 de junho ou em qualquer outro dia. Olhe para o final daquela ação de graças e você verá o nome de Lord John Russell, onde com uma espécie de autoridade oficial para a oração. Errol Russell também está entre os profetas. Ele também é um governador na Igreja de Cristo. O Senhor deu a estes homens o poder de legislar para a sua igreja, ou assinar mandatos para ela obedecer. Mas do que se trata? Victoria Regina. Nossa vontade e prazer é que essas 4 formas de oração. Veja que esta é a supremacia real, mais adiante na próxima página. Agora, portanto, nossa vontade e prazer é. Veja o prefácio dos artigos, sendo pela oração ordenada por Deus, de acordo com nosso justo título, defensor da fé e governador supremo da Igreja, dentro desses nossos domínios. Novamente, somos o governador supremo da Igreja da Inglaterra. É assim que a vossa Igreja se curva diante dos reinos deste mundo. Exijo, sinceramente, um assim diz o Senhor para esta supremacia real. Se algum rei, rainha ou imperador disser em qualquer igreja cristã, nossa vontade é fazer, respondemos, temos outro rei, um é Jesus. Quanto à rainha honrada e amada como ela é, por seu sexo e incapacidade para governar na igreja, Paulo decide esse ponto por seu claro preceito. Não permito que uma mulher ensine nem usurpe autoridade sobre o homem, mas para ficar em silêncio. Se um rei estivesse no caso, diríamos, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em questões civis, obedecemos alegremente aos príncipes e magistrados, mas se algum rei, rainha, imperador, ou que quer que seja, usurpa o poder na Igreja de Deus, respondemos, um é nosso mestre, mesmo Cristo, e todos somos irmãos. Os direitos da coroa pertencem ao Rei Jesus, só ele é rei em Sião. Mas imediatamente recebo a resposta, bem, mas Cristo é o cabeça da igreja estabelecida, assim como a rainha. Lembro-me de ter lido sobre um cachorro de 3 cabeças que guardava as portas do inferno, mas nunca sonhei com a igreja de 2 cabeças, até ouvir falar do estabelecimento anglicano. Uma igreja de 2 cabeças é um monstro. A rainha é a cabeça da igreja e o Rei Jesus o cabeça da igreja também. Nunca. Onde está um assim diz o Senhor para isso? Nenhum homem vivo que se autodenomina inglês tem uma palavra a dizer de Sua Majestade, exceto aquela que seja cheia de honra, estima e afeto leal. Mas no momento em que falarmos sobre a Igreja de Cristo, quem disser ou pensa ou acredita que existe alguma liderança na Igreja de Cristo, exceto o próprio Cristo, ele não sabe o que diz. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça sobre todas as coisas para a sua Igreja, que é seu corpo, a plenitude dele preenche tudo. Aqui estão as 2 letras, V e R, no topo de certo mandato, e eles significam exatamente isto. Nossa autoridade real ordena que você não deve acreditar nisso e você deve acreditar naquilo. Você não deve orar isto e você deve orar aquilo. Você deve orar em tal dia e assim por diante. A igreja que assim se curva à autoridade comete fornicação com os reis da terra e furtivamente renuncia sua lealdade a Cristo para obter o lucro imundo das doações estatais.
Ele é o homem livre que a verdade liberta, e que não usa colarinho dourado com a corrente pendurada por uma mão real. Lembre-se de como o Charles riu ao desprezar toda a bancada dos bispos, e com razão, pois que involuntariamente se torna um escravo, merece sentir o chicote. Que o dedo mínimo do nosso Estado fique mais pesado que os lombos de Tiago ou de Isabel, até que todos os homens bons fujam da casa da escravidão. Servos de Deus, vocês serão servos do homem? Vocês que professam seguir o Rei Jesus e vê-lo coroado com a coroa com que sua mãe o coroou no dia de seu depossório, vocês tiram sua diadema para colocá-lo na cabeça de outro? Não, nunca será. A Escócia repeliu corajosamente a instrução real dos seus filhos da Igreja Livre, que deixaram tudo para seguir a Jesus. Sua sarça queimou nos tempos antigos, mas não foi consumida. A aliança foi manchada de sangue, mas nunca foi morta. Vamos reviver essa aliança e, se necessário, selá-la com nosso sangue. Deixe a Igreja da Inglaterra ter o rei que ele quiser, ou o príncipe que ela quiser para sua cabeça. Mas isso eu sei, que não existe um assim diz o Senhor relativo à supremacia eclesiástica da Victoria Regina, nem a autoridade de Lord John Russell, ou o Sr. Walpole, ou qualquer uma dessas empresas, por mais honrado que sejam. 7º ponto. Agora mais uma vez, mais uma pergunta. Sou profundamente ignorante e não tenho o poder de julgar essas coisas, e portanto gostaria de pedir um assim diz o Senhor para alguns dos cânones, não talvez seja melhor que eu não os leia. Eles são muito ruins, eles estão todos cheios de malícia e falta de caridade, e tudo o que vem do demônio imundo. Qualquer um que a seguir afirme que os ministros que se recusam a subscrever o formulário e maneira de adoração a Deus na Igreja da Inglaterra, prescrita no livro de comunhão e de seus adeptos, podem realmente levar para eles o nome de outra igreja, não estabelecida por lei, e ousar presumir publicá-lo que esta sua pretensa igreja tem há muito tempo, o tempo gemeu sobre o peso de certa queixa imposta a ela, e aos seus membros antes mencionados pela Igreja da Inglaterra, e pelas ordens e constituições nela estabelecidas por lei, que elas sejam excomungados e não restaurados, até que se arrependam e revoguem publicamente seus erros perversos. Que Escritura garante que uma igreja excomungue outra, simplesmente por ser uma igreja e por reclamar de queixas indubitáveis? Mantenedores de convênios, recusados qualquer um que daqui em diante afirmar ou sustentar que existe neste reino outras reuniões, assembleias ou congregações de súditos natos do rei, além das que são realizadas e permitidas pelas leis desta terra, que podem corretamente desafiar para si mesmo o nome de igreja verdadeira e legítima, que ele seja excomungado e não restaurado, mas pelo arcebispo após seu arrependimento e revogação pública de tais erros perversos. Onde é que a Escritura Sagrada autoriza a excomunhão de todo homem bom que é suficientemente caridoso para acreditar que existe outra igreja além da sua? Procurem no livro do Senhor e leiam, pois muitos neste livro dos cânones peço para ser informado de um assim diz o Senhor, para assuntos que não dizem respeito à religião, têm apenas a ver com a mera organização do serviço. Não pedimos nem esperamos um preceito divino, mas em pontos vitais de doutrina, cerimônia ou preceito, não podemos prescindir dele. Dificilmente algum documento pode ser mais inconsistente com as Escrituras do que o livro dos cânones, e, portanto, é sempre mantido em segundo plano, porque aqueles que sabem alguma coisa sobre ele devem ter vergonha dele. E, no entanto, estes são cânones da Igreja da Inglaterra, cânones que são inconsistentes, muitos deles até mesmo com as regras comuns de nossa atual lei iluminada, e muito menos a palavra de Deus. Pedimos um assim diz o Senhor para eles e esperamos até que um assim diz o Senhor seja encontrado para defendê-los. Agora, alguns perguntarão por que eu temo o assunto e o analiso. Já lhe contei o motivo, queridos amigos. Há uma oportunidade para promover outra reforma, que nos foi dada agora há pouco, da qual, se não aproveitarmos, seremos verdadeiramente culpados. Alguns disseram, por que não continuar pregando o Evangelho aos pecadores? Eu prego o Evangelho aos pecadores tão sinceramente como sempre fiz em minha vida. E há tantas conversões a Deus como em qualquer período anterior. Esta é a obra de Deus.
Tomem cuidado para que nenhum de vocês levantem um dedo contra ela. A mão do Senhor está nisso, e quem vive verá. Deixe-nos receber suas orações, para que o bem possa resultar desta controvérsia, mesmo que você a deplore. Quanto a qualquer outra coisa que você possa fazer, isso não nos afastará nem um pouco deste testemunho para o qual sentimos que Deus nos chamou. Embora isso traga sobre nós todos os males dos quais a carne se esquivaria, vale a pena citar aqui as palavras do Dr. Guthrie: o servo não é o melhor que seu mestre, e acredito que se fôssemos mais fiéis a Deus, mais fiéis e honestos na oposição ao mundo para o seu bem, avançaremos menos suavemente no caminho da vida e teríamos menos motivos para ler com apreensão estas palavras de Jesus: ai para vocês quando todos os homens falarem bem de você. Não menos verdadeiro do que o astuto foi o comentário de uma mulher escocesa a respeito de alguém que, recém-estabelecido no ministério, havia sido levado ao seu púlpito em meio aos aplausos de todo o povo. Se ele for um servo fiel do Senhor Jesus Cristo, ele terá todos os canalhas da paróquia sobre sua cabeça antes que um mês se passe. Terceiro ponto. Agora, para encerrar, deixe-me perguntar a você, meus ouvintes. Alguns de vocês têm uma esperança no céu que não se resistirá ao teste do assim diz o Senhor, em que você está descansando? Você está descansando em algo que sentiu quando estava animado em uma reunião de oração ou durante um sermão? Lembre-se, você não terá aquela hesitação para sustentá-lo na morte, e a religião da hesitação não será suficiente no dia do julgamento. Você está construindo sobre suas próprias obras? Você está dependendo de seus próprios sentimentos? Você confia nos sacramentos? Você está depositando sua confiança na palavra do homem? Se for assim, lembre-se de que quando Deus abalar todas as coisas, Ele abalará esses falsos fundamentos. Mas, construa sobre a palavra do meu Senhor e Mestre. Confie sua alma a Jesus, odiando o pecado e apegando-se ao grande portador do pecado. Você encontrará nele uma rocha de refúgio que nunca poderá lhe falhar. Mas eu os conjuro, assim como o Senhor vive, procurem a experimentarem a palavra de Deus. Sem dúvida há muitos entre nós que não foram construídos sobre a rocha dos séculos, e qualquer um de nós pode ser enganado por um mero nome para viver. Façam então, já que o dia do teste deve chegar, já que vocês devem ser pesados na balança, pensem-se agora, meus ouvintes, e não deixem que nenhum de nós desça às câmaras da destruição, acreditando ser herdeiro do céu, sendo todos os enquantos inimigos de Deus. Que o Senhor exalte sua própria palavra e nos dê uma herança segura nas bênçãos que ela faz. Amém.